esse é o Saber Direito. Esta semana estamos tratando do direito marítimo, sendo que a nossa aula de hoje é sobre incidentes e acidentes da navegação. O meu nome é Fábio Gentil, advogado, e hoje nós contamos com a presença das alunas Amanda, bem-vinda, Camila e Estefânia. Lembrando que, caso você tenha alguma dúvida, por favor, envie uma mensagem para saberdireito@stf.jus.br. Na nossa última aula, nós tratamos dos contratos aplicáveis ao direito marítimo. Falamos de contrato de transporte, contrato de afretamento, enfim, de todos os contratos aplicáveis às relações do direito marítimo. Entre estes, nós tratamos dos contratos de compra e venda internacional. No âmbito do contrato de compra e venda internacional, eu quero relembrar com você a importância dos chamados termos internacionais de comércio, ou Incoterms. Os Incoterms são publicados pela Câmara Internacional de Comércio, pela ICC, sendo que sua última edição é do ano de 2010. Os termos internacionais de comércio, ou Incoterms, facilitam as negociações no âmbito do contrato de compra e venda internacional. Estes termos contêm em si mesmos a representatividade das obrigações assumidas por comprador e vendedor nestes contratos. Por exemplo, vocês encontrarão no dia a dia da compra e venda internacional a expressão FOB, F-O-B, ou a expressão CIF, C-I-F. Essas expressões representam aquilo que foi combinado entre comprador e vendedor no contrato internacional de venda e compra. Por exemplo, no caso da aplicação do Incoterm FOB, F-O-B, ele significa Free on Board, ou seja, a responsabilidade do vendedor das mercadorias é colocá-las a bordo. Ele não é responsável pelo pagamento de frete e nenhuma outra despesa relacionada à liberação das cargas. No caso de utilização, por outro lado, do Incoterm CIF, C-I-F, que significa Cost, Insurance and Freight, ele será responsável pelo pagamento do frete e do seguro internacional. Isso vale dizer que o preço das mercadorias englobará essas parcelas. Existe uma expressão em inglês que diz there is no free meal, ou there is no free lunch, ou seja, nada é de graça. Então, esses serviços adicionais que são oferecidos pelo exportador, eles são inseridos dentro do preço. Se o exportador se compromete a levar as mercadorias até a casa do comprador, até a planta do comprador no outro país, é evidente que todas essas parcelas, todas as despesas relacionadas, estarão inseridas dentro do preço da mercadoria. O que fará com que o importador ou o exportador escolham este ou aquele Incoterm é a necessidade de cada empresa e a oportunidade. Muitas vezes o importador ele é muito bem relacionado e ele conhece bem as operações de comércio internacional e contrata o frete internacional sem nenhum problema. Ele sabe como contratar o frete internacional. Então, através dos Incoterms, as partes estabelecem a mínima responsabilidade operacional e financeira até a máxima responsabilidade operacional e financeira. Como mínima responsabilidade operacional e financeira para os exportadores, eu posso citar o chamado ex-works ou ex-factory. Através desse Incoterm ex-works, a responsabilidade do vendedor simplesmente é de disponibilizar as mercadorias na sua fábrica para que o importador adote todas as medidas necessárias para a retirada dessas cargas, embarque, transporte, pagamento de tributos, enfim, toda a logística necessária para transportar as cargas da sua origem até o seu destino. Por outro lado, as partes podem combinar também a contratação de um Incoterm mais abrangente, Incoterms, inclusive, que envolvam o pagamento de tributos. Muito bem, feita esse pró-memória, na aula de hoje nós trataremos então dos acidentes e incidentes da navegação. É interessante observar que, como já foi falado em outras aulas, a responsabilidade do transportador marítimo é objetiva. Ele tem uma obrigação de resultado, tem a obrigação de entregar as mercadorias no seu local de destino. Pelo artigo 730 do Código Civil, pelo contrato de transporte, alguém se obriga a transportar pessoas ou coisas de um lugar a outro mediante remuneração. Esse transporte tem que ser feito de uma maneira integral. As cargas devem ser entregues incólumes, em perfeitas condições, como foram recebidas para transporte. A forma que o transportador tem de se eximir de uma eventual
caso de avaria, normalmente é atacando o nexo causal. Nós sabemos que, nos casos de responsabilidade objetiva, o que se tem que comprovar é o dano e o nexo de causalidade. Por essa razão, que se trabalha em cima do nexo causal no caso de defesa para os transportadores marítimos. Muito bem, quando nós falamos de avarias, nós precisamos conceituar ou dizer quais são os tipos de avarias que podem ser encontradas no transporte internacional. De uma maneira geral, nós temos as avarias chamadas avaria grossa ou comum e avaria simples ou particular. É normal as pessoas perguntarem, mas uma avaria grossa é uma avaria grande? É uma avaria de grande monta? Não. Uma avaria grossa é aquela que é causada intencionalmente e com o objetivo de salvaguardar o bem comum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que há um incêndio a bordo. Para que eu possa apagar o incêndio, existe a necessidade de molhar as cargas que estão ao redor do incêndio. Isso causa um dano, que chamamos dano por molhadura. Esse dano foi causado intencionalmente. Por quê? Porque precisava salvaguardar um bem maior, que eram as vidas humanas a bordo da embarcação, as demais cargas e a embarcação em si. Então, as regras de York e Antuérpia, na verdade, trazem regras de interpretação que tratam das avarias grossas ou comuns. Por que a avaria grossa é chamada de grossa ou comum? Porque a composição da indenização é feita por todos aqueles que participaram da aventura marítima. Então, aquela avaria, as despesas para ressarcimento daquela avaria são pagas por todos que participaram da aventura marítima. Então, por isso que é chamado de avaria comum. Essa tradução avaria grossa é um pouco imprópria. Em inglês, a terminologia que se usa, o termo que se usa é general average, que seria uma média geral, general average, que faz mais sentido, porque nós estamos tratando de um rateio de despesas entre o navio e todos aqueles interesses da carga que estão a bordo. Essa é a avaria comum, também chamada de avaria grossa. Do outro lado, nós temos a avaria simples ou particular, não é a avaria fina, não é a avaria simples ou particular, que é aquela avaria que diz respeito exclusivamente a uma determinada carga e ao transportador. Então, vamos imaginar que durante uma operação de movimentação de cargas a bordo, um determinado container é avariado por um erro operacional qualquer. Isso é uma avaria simples, uma avaria particular. Só diz respeito àqueles que estão envolvidos com aquela carga e ao transportador marítimo. Quando nós falamos em avaria grossa, nós temos vários tipos de atos que podem ser considerados avaria grossa, e que são os termos interessantes que, como não poderia deixar de ser no direito marítimo, são termos difíceis. Por exemplo, alijamento. Alijamento é o ato de lançar ao mar, lançar fora determinadas cargas que estejam a bordo. Então, vamos imaginar que está sendo transportado um container com cargas altamente perigosas que não poderiam estar a bordo. E é necessário lançar fora aquelas cargas. Isso é um ato de alijamento. Vamos imaginar que, por uma questão de estabilidade da embarcação, é necessário reduzir a massa dessa embarcação. Então, é preciso lançar fora algumas cargas para que você possa salvar o restante da embarcação e as vidas a bordo. Isso se chama alijamento. Nós temos outros. Por exemplo, varação. O que é varação? Varação em inglês nós chamamos de embeachment, que seria um empraiamento do navio. Ou seja, apontar o navio para uma praia e fazer um encalhe intencional. Então, é chamado varação, é um encalhe intencional. Então, existem vários tipos de acidentes e incidentes que são causados, que não são acidentes, são intencionais, mas para salvaguardar a vida humana e para salvaguardar um interesse maior. Então, esses casos são casos de avaria grossa. A avaria grossa tem que ser declarada pelo transportador marítimo. Essa avaria grossa vai estar sujeita a uma avaliação técnica. Esta avaliação técnica vai indicar se, de fato, foi um caso de avaria grossa ou se é uma avaria simples ou particular.
e aí as seguradoras envolvidas e as partes interessadas serão chamadas a fazer a regulação desse sinistro. Quando nós falamos de transporte de cargas e de avarias, especialmente esses relacionados ao navio em si, um fator que tem que ser avaliado é a questão da estabilidade do navio. Todos os corpos, em geral, têm uma estabilidade que nós chamamos de estática e uma estabilidade dinâmica. E os navios funcionam dessa maneira. Todos os corpos possuem um centro gravitacional e um centro matematicamente ideal. Esse centro matematicamente ideal é chamado de metacentro. E o centro gravitacional é o G. Né? Para quem está no primeiro ano de faculdade, vai lembrar aí do que eu estou falando de gravidade. A diferença entre esse centro gravitacional e esse centro matematicamente ideal dá o que se chama GM, que é a altura metacêntrica do navio. E quanto menor ou quanto maior o GM, mais estável ou menos estável será uma embarcação. Por isso que é bastante comum, quando algumas cargas são deixadas para trás, então existe um overbooking, muitas vezes existe um overbooking, algumas vezes não é overbooking. Uma das justificativas que se dá é a questão do GM, porque o GM do navio, enfim, existe uma questão de estabilidade que não permitiu que essas cargas fossem embarcadas. Então, quando nós ouvirmos a expressão GM, estamos falando de altura metacêntrica, estamos falando de estabilidade do navio. Tá? E que é uma questão que é tratada pelos chamados planners. Os planners são pessoas altamente especializadas, que têm formação naval e que são devotadas ao estudo do melhor posicionamento das cargas a bordo. Ou seja, mais para cima, mais para baixo, mais para boreste, mais para bombordo, enfim, a meia nau. Então existe todo esse jargão, né, relacionado ao planejamento de cargas. E um mau planejamento, ele pode ocasionar acidentes severos, pode ocasionar um adernamento, o que é o adernamento? Né? Quer dizer, o navio não fica de lado, o navio fica adernado. O navio não fica para frente, o navio fica abicado. Ele não fica para trás, ele fica derrabado. Então são expressões que vocês vão encontrar no dia a dia do direito marítimo e que vão indicar se essa embarcação está estável ou instável. E aí é muito fácil até hoje de encontrar na internet diversas fotografias de navios atracados e que afundaram por problemas de estabilidade, né? Problemas de carregamento. Toda vez que há uma operação de carregamento, a massa das mercadorias, quando você acrescenta cargas a bordo, existe um deslocamento do centro gravitacional. É interessante, aqui nós temos apenas moças, mas quando nós temos um grupo de homens e mulheres, tem uma brincadeira que se faz que é a seguinte: você coloca um rapaz e uma moça de mesma altura, com a testa encostada contra a parede, e pede para eles irem cada vez mais para trás e tentando levantar. Vai chegar um momento que só a moça vai conseguir levantar, o homem não. Por quê? Porque o centro gravitacional das mulheres é mais baixo do que dos homens. Então as mulheres são mais estáveis. Olha que informação maravilhosa. Então as mulheres têm mais estabilidade. E os corpos, em geral, todos os corpos têm o seu centro gravitacional. E a tendência do centro gravitacional é se encontrar. Então, quando existe alteração de massa, a tendência do centro gravitacional é se movimentar para que haja um equilíbrio. A natureza busca o equilíbrio. Né? Na verdade, eu ouvi esses dias que todo extremismo é irracional. Né? E é verdade. Na verdade, a natureza busca o equilíbrio e não é diferente nas operações de carregamento e descarregamento de cargas. Então, é importante que, num caso como esse, seja feita uma análise técnica, seja chamada uma empresa, especialista no assunto, para realizar uma vistoria e para identificar efetivamente o que aconteceu. Um outro tipo de avaria muito comum, que nós encontramos todos os dias no direito marítimo, são avarias a contêineres contendo cargas refrigeradas, ou os chamados contêineres reefer. Por que esses contêineres geram tantos problemas? É fácil de entender. O container reefer é um container especializado, é um container que tem mais componentes do que um container dry, que é um container de cargas secas.
e, por essa razão, ele está sujeito a mais hipóteses de avarias. É muito comum acontecer o chamado hot stuffing, ou estufagem quente das mercadorias. O container reefer, ou refrigerado, ele não existe para resfriar ou para congelar as mercadorias. Ele existe para manter a temperatura das cargas. Isso é totalmente diferente do que promover o resfriamento ou promover o congelamento. As cargas já devem chegar resfriadas ou congeladas no momento da estufagem. Uma experiência que a gente pode fazer é quando você coloca, por exemplo, acabou de fazer um brigadeiro quente e põe na geladeira. Esse brigadeiro quente ou qualquer outro alimento quente poderá estragar a máquina da geladeira, porque a geladeira vai ficar tentando roubar calor daquele alimento para promover o resfriamento que foi programado. Então ela vai trabalhar durante muito mais tempo do que o necessário, porque existe um alimento quente dentro da geladeira, ela não existe para isso. Uma outra avaria que acontece em containers reefer com muita frequência é por erro de estufagem. O container refrigerado, ele não pode ser estufado existe uma linha dentro do container reefer que indica a altura máxima de estufagem. E essas cargas, as cargas dentro do container reefer, precisam ter um espaço entre si para fluxo de ar. Então, é bastante comum encontrar a seguinte avaria. Você abre o container, as cargas de cima super congeladas e as cargas do centro derretidas. Por quê? Porque não houve fluxo de ar adequado entre as mercadorias. Então, é extremamente comum que isso aconteça. Da mesma maneira que é extremamente comum que, nesses casos, o aparelho responsável pelo resfriamento quebre. A máquina do container reefer acaba quebrando, porque ele vai trabalhar muito mais do que o necessário, ele vai entender que o resfriamento não está acontecendo de maneira adequada e ele possivelmente quebrará. Então são questões que precisam ser analisadas. Todo container reefer, antes de ser entregue para uma aventura marítima, para um transporte internacional, ele passa por uma verificação prévia, uma análise, uma inspeção prévia, chamada PTI, que é Pre-Trip Inspection, ou seja, uma inspeção preliminar à viagem, PTI. E esse PTI indicará se esse container está funcionando adequadamente e se ele está alcançando a temperatura que foi solicitada pelo exportador, que é chamada de set point. Set point. Set point, então, é a temperatura desejada. É muito fácil a gente perceber os casos de hot stuffing analisando as temperaturas que são apresentadas pelo container. Você tem um set point, vamos dizer, de menos 18 graus Celsius. O container proverá um ar frio o suficiente para que se chegue a esses menos 18 graus Celsius. Essa temperatura é a temperatura de suprimento, chamada supply, temperatura de supply. E existe um ar que sai do container, que é chamada temperatura de retorno, ou a temperatura de return. Quando a diferença entre a temperatura oferecida e a temperatura percebida é muito grande, é sinal que as cargas dentro do container estão quentes. Se você tem o container alimentando a menos 18 e saindo mais 25, então é sinal que as cargas dentro do container estão quentes. E esse é um tipo de avaria extremamente comum com relação a containers reefer. Os containers reefer, os containers mais antigos, eles contam com um equipamento chamado um termógrafo, da mesma maneira que um sismógrafo. Existe um disco, e esse disco de temperatura vai indicando as variações de temperatura ao longo dos dias da viagem. Através desse disco de temperatura, você consegue avaliar se o container viajou naquela temperatura que foi solicitada. Os containers mais modernos contam com um sistema computadorizado, chamado Data Logger. Logger é um registrador, né? É um logger. Então, um data logger é um registrador de temperatura. O que deve ser solicitado ao transportador é o download dessa informação, e esse data logger indicará se as mercadorias foram transportadas na temperatura desejada, se houve variações, se o container foi desligado. Então, uma série de fatores pode ser analisada através do data logger. Nós temos observado uma série de disputas envolvendo importadores, exportadores e armadores, justamente por conta do data logger ou do termógrafo.
Porque existe uma orientação geral dos clubes de P&I, lembrando que são aqueles clubes de proteção e indenização dos armadores, para que não se entregue para os importadores ou exportadores o termógrafo. Mas, particularmente, entendemos que essa não é uma conduta muito adequada. Porque, veja bem, se a empresa contratou o transporte a menos 18 graus Celsius, se houve uma orientação específica com relação à temperatura, o transportador tem a obrigação de comprovar que aquela condição negociada foi satisfeita. Faz parte do contrato de transporte. Quer dizer, a empresa, no caso uma exportadora, uma importadora, pediu que as cargas fossem transportadas a menos 18. Então, é obrigação do transportador marítimo informar se houve, de fato, o transporte a menos 18 ou se não houve. É evidente que isso passa por questões procedimentais. As empresas, por uma questão de autoproteção, evitam entregar certos documentos que poderão ser utilizados contra elas. Mas, do ponto de vista do contrato de transporte, do ponto de vista contratual, seria sim uma obrigação do transportador comprovar que as mercadorias foram efetivamente transportadas naquela temperatura requerida. Muito bem, uma questão que também deve ser observada é com relação à descrição de avarias nos contêineres. Os terminais de carga e descarga possuem controles do estado em que o contêiner está sendo embarcado, do estado em que o contêiner está sendo desembarcado. Através dos chamados termos de avarias, no caso de um desembarque, é comum encontrar as seguintes avarias: amassado, arranhado e enferrujado. Se mais de 90%, quase todos os contêineres, vêm com amassado, arranhado e enferrujado, então logo isso deixou de ser avaria, passou a ser a regra. E é normal, porque container é feito para tomar pancada. Container não tem que ser bonitinho, o container só é perfeito quando sai da fábrica. Depois disso, ele está sujeito a choques mecânicos, está sujeito, ou seja, a pancada. É perfeitamente normal. É evidente que existe um controle de quanto amassado ele pode estar, de quanto arranhado ele pode estar. Os containers, eles devem respeitar a norma da ISO, que é a International Standardization Organization, ou seja, a Organização Internacional de Padronização, ISO. A ISO estabelece o que é um container dentro dos padrões ISO e o que é um container fora dos padrões ISO. Então, um amassamento tem um índice de quanto a partir de que momento estará fora dos padrões ISO. Um arranhão, um rasgo. Então, as avarias em geral têm que ser analisadas de acordo com esses critérios, normalmente são critérios internacionais, que vão indicar se o contêiner está apto para a utilização ou se ele está inapto. Com relação às cargas em si, a questão mais importante que nós observamos é a realização de uma vistoria aduaneira, uma vistoria entre as partes interessadas. Isso é extremamente importante para que se possa discutir quem foi o causador das avarias e qual é a extensão dessas avarias, para que haja, talvez, uma composição amigável. É uma medida que interessa a todos a solução amigável das lides, né? Nós temos que lembrar que esse mundo da navegação marítima, ele é extremamente pequeno, as empresas se falam muito, existe uma comunicação muito dinâmica, então é extremamente importante que os prestadores de serviços no transporte internacional de cargas tenham essa legitimidade, tenham essa proatividade em encontrar uma solução amigável com os seus parceiros comerciais. E do ponto de vista dos importadores e exportadores, que também forneçam documentos necessários, estejam presentes, participem, disponibilizem as informações necessárias para que seja feita a análise daquele determinado evento. Então, a questão das vistorias é extremamente importante. Uma questão que eu gostaria de ressaltar com vocês é do artigo 754 do Código Civil. O artigo 754 do Código Civil diz o seguinte: as mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o documento, o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. Parágrafo único.
No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega. Muito bem. Então, nós estamos diante de uma situação de decadência do direito de reclamar. Se vocês perguntassem para mim, olha, hoje, Fábio, do ponto de vista operacional, qual é o item mais importante, e tratando de avarias, qual é o item mais importante para a empresa se estruturar? Eu diria, é a apresentação do protesto de avarias dentro do prazo legal. Por quê? Porque você corre o risco de sofrer a decadência do direito pela falta de um simples protesto que não tem uma forma muito complexa, mas que exige, evidentemente, organização da empresa. A empresa tem que estar preparada para realizar esses protestos no momento adequado. Existem algumas discussões a respeito do seguinte: se o termo de avarias emitido pelo terminal substituiria o protesto do importador. E o raciocínio que tem por trás disso é o seguinte: a partir do momento que as cargas são descarregadas, desde que elas não sejam removidas para um terminal alfandegado, para uma zona secundária, existe uma presunção do estabelecimento de um contrato de depósito entre o consignatário das cargas e o terminal. Esses terminais, além de serem operadores portuários, via de regra, eles também exercem atividade de armazenamento dessas mercadorias. Então, existe, presumidamente, um contrato de depósito entre os terminais e os importadores e os recebedores das cargas. Então, teoricamente, o terminal, quando emite um termo de avaria, ele estaria se preservando com relação ao transportador marítimo, porque ele estaria estabelecendo responsabilidades, dizendo, olha, essa avaria não aconteceu na minha mão, aconteceu na sua, mas, ao mesmo tempo, ele estaria, de certa forma, exercendo um papel favorável ao importador. Mas, enfim, isso é uma discussão, do ponto de vista bastante prático, eu diria o seguinte: mercadorias descarregadas imita um protesto, faça um protesto para o transportador, informando ao menos dos danos aparentes. Né? E caso você já possa perceber que tem avarias de monta, avarias importantes, então que o transportador seja chamado para uma vistoria conjunta e para que dessa maneira possam avaliar o que efetivamente aconteceu no caso. Então, tratando das avarias de cargas, acidentes e incidentes da navegação, uma questão que sempre é suscitada é a da limitação de responsabilidade, ou limitação do valor a ser indenizado. Nos termos das regras de AIA-WISB, depois o Protocolo de Hamburgo, enfim, convenções internacionais que tratam da matéria, existe uma limitação de responsabilidade chamada Per Package Limitation, que é uma limitação por pacote transportado. No âmbito do direito marítimo no Brasil, nós não temos esta limitação de responsabilidade no âmbito do direito marítimo, porque, por exemplo, no transporte rodoviário existe a limitação. No caso, os nossos correios utilizam limitação de responsabilidade, existe uma indenização automática e para que haja uma cobertura integral das avarias, é preciso que se contrate um seguro específico e se pague o chamado ad valorem. Então, quando nós tratamos desses acidentes e incidentes da navegação, um dos itens, uma das questões que sempre é suscitada é justamente da limitação de responsabilidade. Nós falamos na primeira aula a respeito do papel dos NVOCCs, dos agentes de cargas. Os NVOCCs, eles são reconhecidos como transportadores contratuais. E no papel de transportadores contratuais, os NVOCCs, eles respondem perante o seu contratante. Nós precisamos apenas fazer uma diferença, isso é muito importante, entre o NVOCC e o agente de cargas, ou o agente desconsolidador, que é o seu representante no Brasil. Esse agente desconsolidador atua mediante uma carta de apontamento, como nós vimos já anteriormente. E essa carta de apontamento nada mais é do que uma procuração. Então, se existe uma responsabilidade contratual, esta responsabilidade é do NVOCC e não do agente desconsolidador. Evidentemente que o agente de cargas, o NVOCC, ele sempre buscará tratar o caso diretamente com o transportador físico, com o transportador real. Afinal de contas,
em tese, ele seria o responsável pelas avarias que acontecem a bordo das embarcações. Muito bem, temos alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Com relação ao contrato de transporte. Eu queria saber se a escolha dos Incoterms pode afetar a responsabilidade do importador, no caso do contrato de transporte. Perfeito, Camila. Esse é um assunto que gera bastante polêmica. Os Incoterms, os termos internacionais de compra e venda, foram publicados pela ICC, pela Câmara Internacional de Comércio, e eles não são vinculativos como um tratado, uma convenção internacional. Na verdade, a escolha dos Incoterms gera direitos e obrigações interpartes no contrato de compra e venda internacional e não deveriam gerar nenhum tipo de reflexo no contrato de transporte. Eu digo que não deveriam porque geram. Veja bem, você tem uma compra e venda internacional em que houve uma venda FOB, o exportador, o único papel do exportador foi entregar as cargas a bordo. Ele efetivamente não participou, ou em teoria não deveria ter participado, porque o papel dele debaixo do Incoterm FOB é apenas entregar as cargas a bordo, não participou, não deveria ter participado da contratação do transporte internacional. Isso significa que ele não fez cotação, ele não recebeu booking, ele não... nada. O máximo que ele pode ter feito é fornecido informações para o transportador a respeito das cargas, ter fornecido alguns dados para a confecção do conhecimento de embarque. Agora, por outro lado, então essa é uma defesa bastante comum utilizada pelos importadores e exportadores, alegando que não teriam relação com o contrato de transporte. No caso, só para dar um exemplo contrário, no caso de um transporte CIF, dentro do preço da mercadoria já está incluída uma parcela que representa a contratação do transporte internacional. Né? Então, do CIF, o F é freight, é frete. E aí, muitos importadores dizem, olha, eu não sou responsável perante o transportador marítimo, aliás, eu não sou parte do contrato de transporte, porque eu comprei as mercadorias sob o Incoterm CIF, e quem contratou o transporte foi o vendedor, foi o exportador. Mas esse importador, ele se beneficiou do contrato de transporte. Da mesma maneira que no caso da venda FOB, o exportador se beneficiou do contrato de transporte. O contrato de transporte, no caso do conhecimento de embarque, o Bill of Lading, ele prevê que o contratante do serviço de transporte é uma figura chamada mercador, ou merchant. Esse mercador é uma figura mista, que contempla, que engloba o exportador, o importador, o recebedor das cargas, aquele que detenha os conhecimentos de embarque, desde que eles estejam ao portador. Enfim, existe uma figura bastante ampla que, ao menos em tese, abrangeria todas essas pessoas. Então, respondendo definitivamente a tua pergunta, eu diria o seguinte, os Incoterms podem influenciar o contrato de transporte internacional? Sim, podem influenciar. Eles não são obrigatórios, mas no Brasil, até pela nossa sistemática do comércio exterior, eles acabam sendo obrigatórios. No Siscomex, se você não lançar o Incoterm que foi utilizado na operação, você não consegue progredir nas telas de registro, porque os Incoterms vão indicar o pagamento do frete. E por meio da indicação do pagamento do frete, nós temos como saber se uma remessa de valores ou se um ingresso de determinados valores é legal ou ilegal. Então existe um controle cambial até relacionado ao Incoterm que foi eleito entre as partes na compra e venda internacional. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida com relação à carta de crédito. No âmbito da compra e venda internacional, o que é a confirmação da carta de crédito? Muito bem. Na compra e venda internacional, nós temos algumas formas de pagamentos. Nós temos o chamado pagamento antecipado, que é maravilhoso para o exportador, mas para o importador é péssimo, porque ele fica na chuva sem guarda-chuva, quer dizer, ele não sabe exatamente se as cargas vão ser embarcadas ou não. Nós temos a remessa sem saque, que é justamente o contrário, o exportador encaminha toda a documentação do embarque, mas sem